Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou Cíntia Leone e eu converso hoje com a meteorologista Patrícia Madeira, que é diretora de operações do site de meteorologia Climatempo. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Patrícia, essa estiagem que está todo mundo falando, principalmente pela questão da hidroeletricidade, né, que acaba sendo impactada por ela. A impressão que eu, como leiga, tenho, e infelizmente até em relação a alguns especialistas do setor de energia, parece que essa estiagem pegou todo mundo de surpresa, chegou de repente. Mas eu tenho lido de alguns jornalistas especializados e de alguns pesquisadores que há pelo menos 5, 6 anos essa situação crítica já vem se apresentando. Você poderia explicar para a gente como a gente chegou nesse ponto? Claro. Bom, o que acontece é o seguinte, não é uma situação nova, não era uma situação inesperada, já se sabia que esse último período úmido ia ser com menos chuva do que o normal, isso já estava previsto. Mas o que acontece, a gente tem que voltar lá para trás, lá em 2012, 2013, 2012, o sul do Brasil começou a ter um pouco menos de chuva que o normal, isso foi desequilibrando todo o sistema elétrico de uma forma geral, né? Para a agricultura, a chuva precisa acontecer de uma forma um pouco diferente, mas para o setor elétrico, a chuva precisa acontecer de forma volumosa durante o período úmido, ou seja, durante o verão, e em determinados lugares. E desde 2000, aí não sei se você vai se lembrar, mas 2014, por exemplo, foi um ano que a gente teve um verão super seco, quando São Paulo, particularmente, entrou numa crise hídrica gigante, né? Tinha uma dificuldade, inclusive, de água no sistema Cantareira para abastecimento das pessoas. A gente ficou super preocupado, entrou no volume negativo, enfim, teve toda uma questão. 2014, depois 2015 se repetiu, foi um verão hiper quente, com pouca chuva, aí depois foi regularizando devagar, 16, 17, mas a gente veio vindo carregando essa deficiência de chuva, principalmente nos reservatórios de energia, desde lá de trás, desde 2014. E agora, no período que a gente chama de período úmido, que vai de outubro até março, ou seja, outubro de 20 até março de 2021, a gente teve pouca chuva na área mais importante, que é no sudeste do Brasil, que é na divisa de São Paulo com Minas Gerais, de Minas Gerais com Goiás, e o São Paulo com Mato Grosso do Sul, que é a principal bacia que a gente tem, que é a bacia do Paraná, para geração de energia. Então, choveu pouco ali, a chuva se deslocou, choveu bastante no norte de Minas, mas não choveu no lugar certo. Então, considerando para o setor elétrico, foi o pior período úmido de todos os tempos, e aí é o acúmulo das deficiências que a gente vem tendo desde 2013, mais ou menos. Pensando nisso que você tá contando, né, fazendo esse retrospecto, como a gente pode olhar para 2022? Porque a sensação é que algumas pessoas estão achando que em 2022 vai acontecer algum milagre, alguma coisa vai mudar. Dificilmente a gente vai ter alguma coisa muito significativa mudando. Tudo depende, né? O que acontece com relação à chuva, enfim, existe uma conexão muito forte entre os oceanos e a atmosfera. É o que a gente chama de interação oceano-atmosfera. Então, se eu tenho El Niño, Laninha, o que está acontecendo lá no Pacífico é super importante para eu saber como é que vai ser a chuva no sul ou no nordeste do Brasil. Se eu tenho um Atlântico mais quente que o normal, eu tenho uma tendência das frentes frias se deslocarem mais pelo oceano e deixarem menos água no continente. Então, eu sempre preciso olhar muito o que está acontecendo nos oceanos e existe bastante discussão que vem acontecendo nesses anos, né? Se isso é uma mudança estrutural, a gente nunca mais vai voltar a ter períodos úmidos super eficientes, ou não, ou isso é só uma questão dessas configurações oceânicas, né? Então, existem duas linhas. Uma coisa super importante é que a gente está numa fase do Oceano Pacífico Norte que não é favorável para a chuva, e essa fase é longa demais, ela dura de 25 a 30 anos. Ela começou em 1999, no finalzinho de 99, essa fase fria do que a gente chama de oscilação decadal do Pacífico. Ela começou lá atrás, a gente, no meio dela, que normalmente ela se manifesta com força, então a estiagem de 14, 15 pode estar muito relacionada a isso, mas olhando por esse aspecto, é muito difícil a
gente acreditar que no próximo ano ou nos próximos anos a gente vai ter uma abundância de chuva tão grande que elimine essa deficiência que a gente teve até agora. E para o próximo período úmido, pelas condições oceânicas, nem ligado muito ao ODP, mas pelas condições oceânicas esperadas, a gente também não tem uma expectativa de um período úmido super chuvoso. E o que se diz, né, os estudos, né, é que a gente precisa de 3 períodos úmidos, ou seja, 3 verões seguidos, com chuva muito acima da média, para poder sair desse desconforto que a gente tem agora. Patrícia, você mencionou que há 2 linhas, né, 2 hipóteses para tentar entender isso que está acontecendo. A ideia de que pode haver uma volta a uma certa normalidade pluviométrica, alguma coisa assim, e uma linha que diz que, olha, isso pode ser uma tendência para o futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas linhas, e principalmente nessa que é a mais perigosa para nós, que somos um país, né, hidrelétrico. Sem dúvida, sem dúvida. Não, fala-se sobre. A gente fala o tempo todo de mudanças climáticas e tudo que está acontecendo, né? Isso é fato. A gente não pode negar o aquecimento global, não dá para negar. Você pode negar uma série de coisas, mas que a Terra está aquecendo, ela está aquecendo porque tem dados que comprovam que a Terra está aquecendo. Quais são as consequências disso, ou quem é o causador disso? Aí é uma discussão longa, a gente pode ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas a questão é que realmente o uso de solo mudou muito. Você não pode imaginar que o clima, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é onde eu estou, que o clima na cidade de São Paulo hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Não é. Definitivamente não é. Tem muito mais prédios, tem muito mais ruas, tem menos árvores, enfim. Ou então as árvores foram deslocadas de uma área para outra. Isso tudo muda. Quando você muda o ambiente, você muda o clima junto. Não há como não entender isso. E quando a gente fala de, principalmente, a floresta amazônica, que tem um papel super importante nessa chuva que chega ao sudeste do Brasil. É um mecanismo super bem montado, né, montado pela natureza, que na época de verão, a umidade vem da Amazônia, ela desce pelo centro-oeste do Brasil, chega até o sudeste e traz a chuva. Esses mecanismos têm sido quebrados. Se isso é porque houve uma mudança estrutural, né, desse mecanismo, ou se é por outras influências, e a ODP é muito forte mesmo, ela pode ser uma influência muito forte, mas, por outro lado, tem outros mecanismos que podem estar contribuindo para essa diminuição da chuva. De toda forma, enquanto essa fase fria da ODP não passar, a gente não vai estar tranquilo com relação a isso. Perfeito. Você até mencionou o que eu ia meio que arrematar aqui, que era essa ideia da Amazônia, todo esse mecanismo muito sofisticado, construído pela natureza, né, em anos geológicos, não são nem anos humanos, e que agora a gente está desfazendo com o desmatamento. Será que essa conjuntura atmosférica, né, os oceanos, tudo isso, combinado com o aumento do desmatamento, vamos dizer assim, o que está causando o agravamento dessa situação que a gente está enfrentando este ano? Eu imagino que sim, né? Os fatores combinados. Tem um fator cíclico muito forte, mas, por outro lado, tem também a questão. A gente tem visto um jato de umidade, né? A gente tem visto a diminuição da frequência, não que ele não se forme, ele se forma, né? Ele tem aparecido sempre, enfim, eventualmente ele está super bem montado, mas ele tem aparecido numa frequência até um pouco menor do que seria normal. Isso pode estar, ainda é muita hipótese, mas uma das hipóteses é que isso possa estar relacionado à diminuição de umidade que a floresta pode fornecer para a atmosfera. Perfeito. Patrícia, então, só para terminar, eu queria que você contasse para a gente, assim, essa estiagem, porque assim, o Brasil é enorme, né? A gente está olhando para a Amazônia e vendo a bacia amazônica com um recorde de cheia, que não baixa. Então, assim, não é que essa realidade da estiagem é o Brasil, né? Mas é uma região muito importante, porque é a região economicamente mais importante do país, o Sudeste, o Nordeste, que é a segunda região mais populosa, o Centro-Oeste, que é uma potência agrícola. Para essa região que está enfrentando o problema, que tipo de mecanismo de gestão os meteorologistas poderiam orientar, assim, no sentido de que, olha, mitigar esse risco, ou fazer uma boa gestão desse risco? O que você gostaria de falar sobre isso?
só tem uma saída, né? Mas deixa eu só consertar. O norte de Minas, por exemplo, e o Espírito Santo, não tiveram nenhuma deficiência hídrica, né? Essa crise hídrica ela está muito relacionada à energia. A agricultura, por exemplo, não é que choveu com muita abundância nas áreas agrícolas do Centro-Oeste, por exemplo, que é a área maior produtora de soja. A gente teve safra recorde de soja. Então, embora a chuva tenha sido irregular, ela foi suficiente. O sul do Brasil foi muito afetado e a gente viu a safra de milho, por exemplo, decaindo muito, porque realmente faltou água para a safra de milho. Mas norte de Minas, o centro-oeste, de uma forma geral, não estão nessa estiagem tão severa. O principal principalmente sul do Brasil, São Paulo, sul de Minas, é essa região que até teve alguma chuva, né? Mas não foi a chuva que abasteceu reservatórios para a gente estar por aí, para a gente ficar tranquilo. Com relação como é que a gente pode gerir, né? É só gestão de água mesmo, né? Não tem outra forma. A gente precisa economizar energia e a gente precisa economizar água. Sempre. Daqui para frente, aconteça o que acontecer, eu sou um pouco mais velha, e lá na década de 80 a gente não falava de crise hídrica. Não é porque tinha menos gente ou porque a gestão era diferente, não é nada disso. É porque naquela época realmente a gente tinha uma abundância de água e hoje a gente não pode mais contar com isso. Então, realmente, economia de água vai ter que estar o tempo inteiro na cabeça da gente, a gente não pode esquecer disso, e economizar energia também, porque é o que você falou, aqui no Brasil a nossa matriz ainda principalmente de água. No Nordeste, onde falta mais água do que no resto do Brasil, a matriz está virando, ela está indo para a eólica, o que é maravilhoso. Energia limpa, energia renovável, maravilhoso. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. E se cada um fizer o seu papelzinho, o seu pedacinho, já vai ajudar bastante. Maravilha, Patrícia, muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Obrigada, um Cíntia. abraço. Abraço. Tchau, tchau.